Boa noite, mais uma vez bem-vindos a todos aqueles que aqui se encontram, mais uma vez, também àqueles amigos que nos acompanham via internet. Eu quero agradecer àqueles que têm enviado mensagens de encorajamento, de agradecimento, pois bem, que Deus seja louvado por esta série e acreditamos que é da vontade de Deus nós podermos estudar mais e melhor a sua palavra e podermos-la compreender. Sabemos que quando fazemos isso há alguém que não fica contente, mas eu gosto de dizer que quando sabemos que o outro não está contente é bom sinal. De modo que é na força do Senhor que mais uma vez aqui estamos e antes de iniciarmos a lição desta noite, que vai ser espantosa, maravilhosa, nós vamos implorar a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós aqui estamos pela fé diante de Ti, Senhor, e queremos agradecer-Te em primeiro lugar pela vida, pela saúde que Tu nos tens dado, pelo pão nosso cada dia e, acima de tudo, pela oportunidade que Tu nos dás de podermos abrir a Tua Palavra e podermos ter a certeza da assistência do Teu Espírito para nos esclarecer e para nos ajudar a entender aquilo que Tu nos queres transmitir através desta Tua Santa Palavra. Ó bom Pai, neste momento queremos pedir que o Teu Espírito possa repousar sobre mim, sobre cada um dos ouvintes, que possas, Senhor, fazer com que a Tua mensagem possa ser clara ao estudarmos esta linda história e tão importante história de Gênesis 16 a 21. Senhor, quero-te igualmente pedir que possas proteger todo o equipamento técnico, possas igualmente, Senhor, proteger a transmissão para que o inimigo não possa fazer nada para perturbar essa mesma transmissão. Livra-nos de todo o mal, pois isto tudo te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, ontem estudámos sobre Gênesis capítulo 22. Pois bem, essa história de Gênesis capítulo 22 é uma história que nós vimos que, para além de ser uma história, é o quê? É uma profecia, já sabem. Pois bem, essa profecia era uma profecia messiânica, é uma profecia messiânica, e que se cumpriu rigorosamente, detalhe por detalhe, em quem? Em Jesus Cristo, a semente prometida. Pois bem, por essa razão, e nós vimos aquele texto e podemos talvez ver novamente em João no capítulo 8 e no versículo 58, Jesus estava tendo um diálogo com alguns judeus do seu tempo e quando Jesus estava a falar com eles, reparem o que é que a determinado momento Jesus disse. João capítulo 8 e versículo 56. Ele disse assim, desculpem-me de eu avançar um bocadinho rápido porque temos muitos assuntos para ver, de modo que eu vou avançar rápido. Em João, no capítulo 8, então, e no versículo 56, lemos o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Segundo as palavras de Jesus, entendeu Abraão o dia de Jesus? Ou seja, teve ele a consciência, a compreensão daquilo que iria acontecer, aquilo que iria ser realizado na pessoa de Jesus? Absolutamente. E a pergunta é, como é que Abraão teve essa compreensão? Pois bem, através daquilo que nós vimos ontem, através daquela experiência em que Deus pediu que ele saísse lá de onde ele morava, em Berseba, e fosse com o seu filho a um sítio que lhe seria mostrado, ao Monte Moriá, e lá oferecesse o seu filho em sacrifício. Nós vimos ontem a história, não vamos recordar novamente, mas aquilo que nós vimos é que todos os detalhes dessa história que aconteceram com Abraão e com Isaac vieram depois a cumprir-se em quem? Vieram a cumprir-se na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Isaac é um tipo, digo bem, um tipo de Jesus Cristo. Abraão teve o vislumbre, teve a compreensão daquilo que iria custar ao Pai do céu, oferecer o seu filho em sacrifício. Porquê? Porque ele viveu na pele isso mesmo. E daí Jesus dizer que Abraão viu o meu dia e regozijou-se. E regozijou-se porquê? Porque Jesus Cristo iria ser o substituto de cada um de nós, dos nossos pecados. Pois bem, Abraão compreendeu que nessa semente que estava para vir, pois bem, iriam-se cumprir finalmente aquelas promessas que foram feitas pelo próprio Deus aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Pois bem, claro que tudo isto foi mostrado a Abraão de forma simbólica. Aliás, na história de hoje, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, usa a expressão, isto são coisas alegóricas, ou seja, Abraão viu, claro que Isaac não era em si Jesus Cristo, isso é fácil nós compreendermos, mas aquilo que se passou e a sequência dos acontecimentos
fizeram Abraão compreender que, pois bem, algo de semelhante, não igual, obviamente, algo de semelhante se iria passar com essa semente prometida. E isso se veio a cumprir em Jesus Cristo. Pois bem, a história de hoje é uma história muito interessante. E é a história que, no relato bíblico do livro de Gênesis, precede o capítulo 22. Não vamos, obviamente, ter tempo de ler estes capítulos, mas eu recomendo que possam ler esses capítulos em casa, os capítulos 16 a 21 do livro de Gênesis, e nós vamos, portanto, resumir essa história. Ora bem, a história de hoje, portanto, que vem, repito, antes daquela história que nós vimos ontem, em Gênesis 22, é a história de um filho que Abraão teve em primeiro lugar. Pois bem, ontem vimos que Abraão, portanto, aliás, vamos ver também o nascimento de Isaac. Nós ontem vimos apenas aquele momento específico, quando Abraão já tinha 120 anos, Isaac tinha 20 anos de idade, e Deus pede que Abraão fosse oferecer o seu único filho. Lembram-se dessa expressão que vem lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 2? Yashid. Não quer dizer que é o único em termos numéricos, é o único por ser especial, porque Abraão não tinha só aquele único filho, já tinha Ismael. Ismael era o primogênito. Pois bem, nós hoje vamos ver o que é que esta história dos dois filhos de Abraão simboliza. E nós vamos encontrar na Epístola de Paulo aos Gálatas algo fantástico, que nos vai ajudar a compreender. E, meus amigos, hoje eu quero ver se consigo apresentar tudo, e já agora deixem-me só fazer um pequenino parênteses aqui. Eu tenho procurado, na medida do possível, quando me vejo apertado pelo tempo, este é sempre o meu grande inimigo, em vez de ir aos detalhes, dar-vos a visão geral. Porque eu quero que vós possais ficar com a visão geral. Se depois não conseguirmos entrar em todos os detalhes, pois bem, se pelo menos ficarem com a visão geral, isso já é importante. E hoje quero também fazer o mesmo, que fiqueis com a visão geral. Ora bem, há duas coisas que hoje nós queremos abordar. Uma que tem a ver com o que é que simbolizam esses dois filhos. Os dois filhos de quem? Os dois filhos de Abraão. Porque tem um significado, e nós vamos ver isso. E esse significado que têm esses dois filhos é tão importante para nós, para a nossa vida espiritual e também, querem saber, para nós compreendermos corretamente a profecia bíblica. E nós hoje temos que fundamentar muito bem este assunto, temos que criar um fundamento bem sólido, porque a partir de agora nós vamos entrar mais a fundo na profecia bíblica. E para entrarmos mais a fundo na profecia bíblica, nós temos que ter este assunto muito bem compreendido. Sabem que hoje em dia há milhões e milhões de cristãos do mundo inteiro, e nomeadamente cristãos protestantes, que interpretam de forma totalmente errónea as profecias bíblicas. E sabem porquê que interpretam erroneamente? Porque não se acercam da profecia bíblica com a chave de interpretação correta. Vocês conseguem, por exemplo, deixem-me usar esta imagem do computador. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm computador, todos usam computador. Pois bem, sabem que, por exemplo, para aceder às vezes a determinados websites, mesmo a determinados computadores, precisamos de uma password, da palavra passe. Vocês conseguem entrar num programa específico com uma palavra passe ou com uma password errada? Tem que ser a password correta. Se nós introduzimos no computador a password incorreta, não acedemos. O problema fundamental para muitos cristãos hoje em dia, para não entenderem as profecias, é que abordam a profecia com a password incorreta. E hoje eu quero vos dar a password correta. E vocês dirão, bom, mas será que isso vai ser fácil de compreender? Facílimo, porque nós vamos basear-nos na Bíblia. Ora bem, venham comigo a Gênesis, capítulo 12, em primeiro lugar, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 7. Pois bem, Deus tinha feito, naquele momento, lembram-se que Abraão era da descendência de Sem, dos semitas, e que em determinado momento essa descendência começou igualmente a corromper-se. Vimos esse texto em Josué 24, 2 e 3. E depois Abraão, quando viu que a descendência, ou seja, a linhagem de Sem, se estava a corromper, é como se Deus dissesse, antes que este se corrompa igualmente, eu vou tirá-lo da sua terra, da sua parentela. Quem foi esse? Foi Abraão. E é aquilo que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, não vamos ler, mas eu peço que leiam comigo o versículo 7. Diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Bom, há versões que dizem ao teu descendente, ou à tua semente. Darei à tua descendência esta terra. Que terra era esta? Era a terra de Israel.
Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Bom, alguns dizem que, pois bem, esta promessa que Deus fez a Abraão foi da terra de Israel. E ficam só por aí. Pois bem, meus amigos, deixem-me dizer-vos o seguinte. Esta terra de Israel era para Abraão receber por herança, é verdade. Mas esta terra era apenas uma amostra de uma outra terra que Deus prometeu por herança a Abraão. E que terra é essa? Venham comigo a Romanos, no capítulo 4 e versículo 13. Ver o que é que o apóstolo Paulo diz aqui nesta epístola. Romanos, capítulo 4 e versículo 13. Romanos, capítulo 4 e versículo 13. Diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou à sua descendência coube a promessa de ser herdeiro de quê? De Israel? Herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça da fé. O que é que Paulo aqui diz? Que Abraão foi herdeiro do mundo. Então era só de Israel? Não, Israel era o quê? Israel era uma amostra daquilo que Deus prometeu que Abraão e a sua descendência herdariam. Herdariam o mundo. Eu pergunto, que mundo? Venham comigo a Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e vamos ver o que é que Abraão, já durante o tempo da sua vida, ele esperava. Já vimos este texto, vamos vê-lo novamente. Hebreus, capítulo 11. Aqui o apóstolo Paulo fala dos heróis da fé, e entre estes heróis da fé, obviamente que está Abraão. Pois bem, deixem-me ler os versículos 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Que terra da promessa era esta? Era Israel. Israel literal, Israel geográfica. Mas agora vamos continuar a ler. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Onde é que ele habitou em tendas com Isaac e Jacó? Na terra literal de Israel. Bom, esse nome seria mais tarde, obviamente. Aqui era a terra de Canaã ainda. Com ele, herdeiros com ele da mesma promessa. E agora repare o que diz o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Qual é a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador? A Nova Jerusalém. Então o que é que aqui Paulo diz claramente? Que Abraão já antevia, já esperava, já antecipava. Antecipava o quê? Antecipava a cidade da qual Deus é o quê? É o arquiteto e edificador. Então, compreendia Abraão que a promessa que Deus lhe tinha dado dizia só respeito à terra de Israel, ou a visão dele ia para além da terra de Israel? Claramente a visão dele ia para além da terra de Israel. Está claro este ponto? Bom, parece que está bem assente este ponto. Ora bem, vamos novamente a Gálatas. Já vimos este texto várias vezes, mas vamos vê-lo novamente. Gálatas, capítulo 3 e no versículo 16. É muito importante nós compreendermos isto. Eu não sei como é que há pessoas que não conseguem ver isto, porque a Bíblia apresenta estes dados de forma tão clara, tão cristalina. Diz aqui, Gálatas capítulo 13 e versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou seja, à sua descendência. Quando nós lemos lá, em algumas versões, dá a entender que era a descendência que ele iria ter, portanto, o seu filho, etc. Mas há algo ligado com isso, mas não é só essa descendência. Repare o que é que diz aqui o apóstolo Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Afinal, as promessas que foram feitas a Abraão diziam respeito a quem, essencialmente? Diziam respeito a Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que através da posteridade de Abraão iria vir um especial. E esse especial quem era? Era Jesus Cristo. E era esse descendente especial, esse Jesus Cristo, que iria então herdar todas as promessas. Está claro este ponto? Agora, Abraão, quando recebeu esta promessa, aquela promessa que nós vimos, ele não tinha ainda nenhum filho. E, portanto, para que esse descendente pudesse vir, ele teria que ter um filho. Bom, mas passam-se uns anos, Abraão começa a envelhecer, Sara também começa a envelhecer, e finalmente chegou o momento que Abraão pensou, bom, mas a promessa do Senhor não se está a cumprir, porque para que esse descendente pudesse vir, pois bem, ele teria que ter um descendente real, para que através desse descendente, ou dessa descendência, pudesse vir o descendente, ou seja, a semente prometida. Qual semente? A semente de Gênesis 3,15, obviamente.
Nunca se esqueçam, nós estamos sempre a analisar o Antigo Testamento à luz de Gênesis 3.15. Gênesis 3.15 é, por assim dizer, a moldura que nos permite entender todo o Antigo Testamento. Pois bem, Abraão começa a duvidar da promessa, ou melhor, a duvidar que a promessa de Deus se vai cumprir. E a determinada altura ele procura assumir o controle da situação. Meus amigos, temos aqui uma lição muito importante para nós. Quando nós queremos tomar aquilo que é da responsabilidade de Deus nas nossas próprias mãos, é a catástrofe. E Abraão tomou as coisas nas suas próprias mãos. Ele começou a pensar, será que, pois bem, a minha mulher já não pode ter filhos com esta idade, como é que nós vamos ter um descendente? Pois bem, não é, pela forma natural não pode ser, se calhar nós precisamos ter filhos de uma outra forma. E enquanto Abraão pensava nisto, pois bem, alguém seguramente, nós já sabemos quem foi segredar aos ouvidos de Sara e disse assim, olha, e quem sabe se talvez a melhor forma de vocês poderem ter o tal descendente que Deus prometeu, não é tu ofereceres a serva egípcia a Abraão e assim ele poder engravidá-la e dela vir o tal descendente. Sabem que isto era uma prática relativamente corrente na época. Hoje fala-se muito das barrigas de aluguer, naquela altura já havia. Estamos há 4.000 anos atrás. Ou seja, as criadas, digamos assim, as servas, portanto, quando a senhora achava que elas podiam ser disponibilizadas diante dos maridos para servir de barrigas de aluguer, elas não tinham que dizer nada. Aceitavam e depois aquele filho, obviamente, não era da mãe biológica, era da sua senhora. E então Sara pensou nisso. E então tomaram este assunto nas suas próprias mãos e, como resultado de Abraão ter engravidado a sua serva, uma serva que era egípcia, alguns perguntarão de onde é que ele foi buscar essa serva. Provavelmente quando ele permaneceu durante algum tempo no Egito, e quando chegou uma altura em que o Senhor estava para amaldiçoar a Faraó, porque Faraó tinha tomado a mulher de Abraão, o Senhor lhe revelou e então ele mandou chamar Abraão e disse, porquê que tu me enganaste dizendo que ela era tua irmã? E então, para compensar, deu-lhe muitas coisas, e entre coisas que deu foi servos e servas. Portanto, é provável que essa serva egípcia tivesse vindo nessa altura. Bom, a serva engravida e nasce uma criança. E essa criança chama-se Ismael. Pois bem, Ismael nasce, cresce, mas o Senhor, a determinada altura, diz assim, não, as coisas não é assim que vai acontecer. E Abraão tem uma resposta muito interessante, diz, oh Senhor, que Ismael possa viver na tua presença. E o Senhor disse, não é assim que as coisas vão funcionar. Ou seja, por outras palavras, é como se Abraão estivesse a dizer, ó Senhor, que aquele filho que eu me esforcei por ter possa ser esse através do qual vem a salvação. E o Senhor diz, não é assim que as coisas vão funcionar. E finalmente faz a promessa de que a Sara, a sua mulher legítima, iria engravidar, e para ela engravidar devido à idade que ela tinha, o que é que era necessário acontecer? Acontecer o quê? Um milagre. Por isso o apóstolo Paulo, iremos ver esse texto, vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 29, que Isaac foi nascido do Espírito. Não no sentido de que Jesus também foi nascido do Espírito, porque houve ali a concorrência de um homem e da mulher, portanto de Abraão e de Sara, mas é dito que Isaac nasceu do Espírito porque foi fruto de quê? Foi fruto de um milagre. Entretanto, Isaac nasce. E quando Isaac nasce, as coisas começam a ficar complicadas lá naquele lar. Porque imediatamente após o nascimento de Isaac, sabe o que é que aconteceu? Conflito imediatamente começou naquele lar. Ismael já tinha a idade de 13 anos quando Isaac nasceu. E Ismael ficou, o mínimo que nós podemos dizer é ciumento, mas não chega esta palavra para descrever a reação de Ismael. Ele ficou raivoso com o seu irmão. E o apóstolo Paulo dá a entender que ele começou a perseguir, e algumas versões até dão a entender que essa perseguição era no sentido de matar o seu irmão. E finalmente, Deus vai falar novamente a Abraão e diz, Abraão, a única maneira de resolver o problema é pegares na tua serva e no seu filho e os expulsares de casa para fora. Bom, nós hoje quando lemos aquilo parece algo duro, e é mesmo, e foi mesmo. Mas finalmente, para que as coisas pudessem estabilizar, Abraão chegou realmente a compreender que o importante, o necessário, era mesmo ele pegar na sua serva e no seu filho e expulsá-los. Bom, outro dado que eu gostaria de referir aqui é o seguinte. Esta serva, ou esta criada, era uma escrava. E
Se ela era escrava, o que é que vocês acham que o filho que ela teve seria? Escravo igualmente? Tecnicamente falando, o filho daquela escrava era escravo. E os escravos herdam alguma coisa? Os escravos não herdam nada. Quem são aqueles que herdam aquilo que é do seu senhor? São quem? São os filhos. Os filhos é que herdam, os escravos não. Então, se aquele filho era filho de Abraão, porque em termos biológicos era, mas por ser filho da escrava, aquele filho era quê? Era escravo igualmente. E como escravo, poderia ser através desse filho que as promessas que Deus tinha feito a Abraão se cumpririam? Absolutamente não. Então teria que ser um filho, mas um filho legítimo. Então nasce Isaac. Pois bem, nós conhecemos essa história. E eu estou a contar esta história porque esta história, eu estou agora, por enquanto, só a contar os pormenores históricos. Esta história vai ter uma dimensão espiritual e profética enorme. Bom, vamos lá outra vez a Gálatas e agora ao capítulo 4. E aqui no capítulo 4 de Gálatas, então o apóstolo Paulo dá-nos a chave, a tal password, para nós descodificarmos esta história de forma correta. Venham ver comigo então. Gálatas capítulo 4 e a partir do versículo 21. 22, aliás. Gálatas capítulo 4 e versículo 22. Reparem bem. Pois está escrito que Abraão teve quantos filhos? 2 filhos. Um da mulher que é escrava, reparem bem, e outro da livre. Que era a livre? Era a mulher legítima. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que é que isto quer dizer? Nasceu da vontade de quem? Da vontade de Deus? Não, da vontade humana. É isto que o apóstolo Paulo quer dizer. Nasceu da carne. Bom, é evidente que o outro também nasceu na carne no sentido biológico, mas aqui Paulo está a usar uma linguagem figurada para dizer nasceu da vontade humana, nasceu da carne. E o da livre nasceu como? Mediante a promessa. Que promessa? A promessa que Deus tinha feito a Abraão. Que ele iria ter um filho e que através desse filho iriam ser cumpridas todas as promessas. Ou seja, não era o filho em si, porque nós já vimos Gálatas 3,16, que Paulo diz que as promessas não foram feitas aos descendentes, foram feitas ao descendente, que é quem? Que é Cristo. Ou seja, o que é que Deus estava a dizer a Abraão? Através do filho que tu vais ter, através desse filho e da descendência desse filho, há de vir esse descendente, que é Jesus Cristo. E é através dele que as promessas se vão cumprir. Que promessas? Nós já vimos ontem. As promessas em que Jesus iria recuperar tudo aquilo que Adão e Eva tinham perdido. O que é que eles perderam? Perderam o domínio, perderam o território, perderam a bênção e perderam a possibilidade de ter uma descendência que enchesse a terra, mas uma descendência que fosse pura e perfeita. O diabo tomou esse domínio, começou a controlar o território, trouxe a maldição e em vez de a terra ficar cheia com uma descendência pura e santa, ficou cheia de quê? De uma raça violenta e iníqua e ímpia. Agora, Deus tinha um plano para que através desse plano, que passava por uma pessoa, pela pessoa de Jesus Cristo, o domínio e o território e a bênção e essa descendência que Adão tinham perdido, pudesse agora ser recuperado por quem? Por esse descendente cujo nome é Jesus Cristo. Não se esqueçam, nós já vimos aqui e eu quero enfatizar. O Antigo Testamento está centrado em quem? Em Israel? Não, no Messias de Israel. Quem é o Messias de Israel? Jesus Cristo. E deixem-me dizer-vos isto, amigos, é uma pena que muitos cristãos, por exemplo, hoje em dia digam que o Antigo Testamento, isso já passou de moda, isso já não tem validade nenhuma. Qual não tem validade? Se a figura central do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se o Antigo Testamento está centrado em Jesus Cristo e não tem validade, então o Novo Testamento está centrado em Jesus Cristo e também não tem validade nenhuma. O que é isso? Sejamos coerentes. Todo o Antigo Testamento está centrado no Messias de Israel, na pessoa de Jesus Cristo. Lembram-se daquele texto que eu já aqui li em Lucas capítulo 24, onde Jesus, no próprio dia da ressurreição, estava a caminhar no caminho para Emaús e encontrou 2 dos seus discípulos? Lembram-se? E a determinada altura começou a conversa com eles e diz que começando por Moisés, significa pelo início da Bíblia, pelos livros de Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus uma vez também disse aos judeus, examinais as Escrituras, por cuidares de ter nelas a vida eterna, e são elas que desficam de quem? De Israel. Desficam de mim.
Quem é a figura central do Antigo Testamento? Quem é o personagem central do Antigo Testamento? É Jesus Cristo. A tal semente prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É Jesus Cristo. A grande expectativa do povo de Israel durante muito tempo foi quem? Foi que viesse o Messias. Claro, depois essa esperança foi-se diluindo no tempo, mas o Messias veio de Israel. Bom, avançando. Pois bem, voltando aqui a Gálatas capítulo 4, agora reparem, eu vou ler mais uma vez o versículo 23, se me permitem. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, o filho da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Agora reparem com muita atenção, versículo 24. Estas coisas são, o que é que lá diz? Alegóricas. Ahá! Ou seja, estas coisas são simbólicas. Podemos usar esta expressão também, são simbólicas. Então, são simbólicas significam alguma coisa. Ou seja, a história dos capítulos 16 a 21 de Gênesis, afinal, não são só história, são algo mais. E vocês já estão a compreender o que é que são. Então, Paulo está a dizer estas coisas são alegóricas. Escutem, leiam com atenção comigo o que é que lá Paulo está a dizer. Porque estas mulheres são duas quê? Duas alianças. Ahá! Reparem, não é que as mulheres são alianças no sentido literal do termo. Estamos a falar agora no sentido que é alegórico, no sentido simbólico. Está claro este ponto? Muito bem. É isso mesmo que o apóstolo Paulo está a dizer. Estas coisas são alegóricas. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que é isto? Já vamos ver. Que gera para a escravidão. Esta é Agar. Quem é Agar? Era o nome da escrava egípcia. Continuando a ler. Ora, Agar é o Monte Sinai. Bom, se Agar é o Monte Sinai, nós temos que ir ver o que é que aconteceu no Monte Sinai. Porque diz aqui que estas mulheres são duas alianças. Bom, mas vocês lembram-se que foi junto ao Monte Sinai que Deus fez uma aliança com o seu povo de Israel? Lembram-se disso? Já iremos ver. Mas deixem-me agora ler o resto deste texto. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual. Isto aqui começa a ficar quente, este texto do apóstolo Paulo. E já vos vou dizer porque é que isto é conteúdo muito quente. Que isto é explosivo depois na interpretação da profecia. Corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, se a Jerusalém atual está em escravidão com os seus filhos, será que a mulher que era a escrava é um bom símbolo, é um símbolo apropriado para representar a Jerusalém atual que está em escravidão? Absolutamente. Continuando a ler. Mas a Jerusalém de onde? Lá de cima de onde? Lá de cima dos céus, é que é livre, a qual é a nossa mãe. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? A Jerusalém atual, pois bem, ela é simbolizada por Agar. Mas a Jerusalém lá de cima, a propósito, qual era a Jerusalém que Abraão esperava? Conforme vimos em Hebreus 11, era a Jerusalém de onde? A Jerusalém de cima. Ou seja, estava Abraão em sintonia com aquilo que Paulo está aqui a dizer? Absolutamente. Essa lá de cima é livre. E se é livre, é bem simbolizada por quem? Por qual mulher? Por quem? Por Sara, exatamente. E diz assim, a nossa mãe, versículo 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Quem era destas duas mulheres, Agar e Sara, qual era aquela que era estéril? Sara. E era essa que devia ser alegre. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Agora reparem, como ele continua dizendo, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Uau! Estão a ver como aqui Paulo pega nesta história de Gênesis e agora faz desta história uma alegoria, um simbolismo, e nós temos que descodificar este simbolismo, que é muito importante. Agora reparem, versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, quem é que nasceu segundo a carne? Ismael. Perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Quem é que nasceu segundo o Espírito? Isaac. Assim também agora. Como é que é? Isto aqui começa a ficar interessante, este texto. E vamos continuar ainda a ler. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Porquê que ele não pode ser herdeiro? Porque é escravo. E os escravos não herdam nada. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Bom, vocês não precisam dizer. Mas eu compreendo que, neste momento, vocês, depois de lerem estes textos,
E há aqui um bocadinho de confusão na vossa mente. E é natural, porque Paulo está a usar uma linguagem simbólica, alegórica, mas agora nós vamos descodificar. Vamos usar então a chave para descodificar o que é que Paulo quer aqui dizer com isto. Bom, vamos começar então aqui no versículo 25, quando diz: Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual. Vamos primeiro à primeira parte e deixem-me ler também o versículo 24. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Fala aqui de Monte Sinai e de aliança. A pergunta é, houve uma aliança no Monte Sinai? Houve, sim, senhora. Venham comigo a Êxodo capítulo 19. Isto começa a ficar interessante. Isto começa a ficar muito interessante. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Este tema é fascinante, digo-vos, é um dos temas que mais me fascina na Bíblia, é este. Êxodo capítulo 19, e vamos ver aqui o que é que aconteceu. Deixem-me resumir um bocadinho, porque não temos tempo de ler. Pois bem, Deus está para dar a sua lei ao povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito. O que é que eles tinham sido antes da sua saída do Egito? Tinham sido o quê? Escravos. E agora Deus os liberta pelo seu poder, porque se não fosse pelo poder deles, eles nunca sairiam de lá. Deus liberta o povo de Israel do Egito, fala-os atravessar o Mar Vermelho, outro milagre da intervenção divina. Houve uma série de milagres, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, depois o maná que começou a cair e finalmente conduz-los até ao Monte Sinai. E no Monte Sinai prepara o povo para que pudesse lhes dar a sua lei. E, entretanto, Moisés chega junto ao povo e diz assim: olhem, povo, está aqui esta lei que, portanto, Deus vos quer dar. E agora reparem como foi a reação do povo. Em Êxodo, no capítulo 19, e vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Agora reparem na resposta do povo. Então o povo respondeu à uma. O que quer dizer à uma? De forma unânime. Ou seja, não houve ali uma voz dissonante no meio do povo. O povo respondeu à uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Será que foi uma boa resposta? Aparentemente, sim. Digo bem, aparentemente. Sabem onde é que estava o problema? É que eles disseram: tudo o que o Senhor falou. Aqui, sabem que na língua portuguesa muitas vezes o sujeito da frase está subentendido, ou seja, não aparece lá explicitamente, mas eu vou ler o sujeito como se lá estivesse. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Quem é que iria fazer? Eles. Baseados em que força? Na força deles. Eu pergunto, por quanto tempo o povo de Israel cumpriu esta promessa? Muito pouco tempo. Porque quando nós estudamos ou quando nós lemos acerca da história da peregrinação do povo de Israel no deserto, foi queda após queda, após queda, após queda. E sabem aqui, esta reação do povo é semelhante a quem? É semelhante à atitude que Abraão teve quando ele quis tomar o quê? Quando ele quis tomar o assunto nas suas próprias mãos, fazendo um filho, não da forma como Deus tinha dito que iria acontecer, mas da sua própria forma. Sabem qual é aqui este grande problema? É alguém que quer cumprir com a vontade de Deus de forma legalística, pensando que pode cumprir com a vontade de Deus baseado na sua própria sabedoria, na sua própria força. E as coisas não funcionam. E sabem porquê que não funcionam? Sabem porquê que não funcionaram com Abraão? Sabem porquê que não funcionou com o povo de Israel? Porque ninguém consegue fazer a vontade de Deus a menos que passe por uma conversão em que o seu coração é mudado de um coração de pedra para um coração de carne. E é por essa razão que mais tarde nós encontramos em Jeremias, no capítulo 31, venham comigo ver rapidamente, em que o Senhor promete que vai fazer uma nova aliança. E agora eu quero que prestem atenção porque esta questão da nova aliança induz muitas pessoas a pensar em erro. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 e a partir também do versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei quê? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Porque é que o Senhor vai fazer nova aliança? Porque a antiga aliança, qual a antiga aliança? A aliança que ele fez com o povo de Israel lá junto ao Monte Sinai não funcionou. E não funcionou porquê? Já iremos ver. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles que anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Aqui a aliança é que o Senhor está aqui a fazer referência àquela aliança que ocorreu onde? Lá junto ao Monte Sinai. Agora, não se esqueçam que Paulo diz que o Monte Sinai é simbolizado por quem? Por Agar. Bom, vocês já estão a compreender o paralelismo que há entre esta aliança que Deus faz com o povo de Israel e a resposta que eles têm e a resposta que Abraão deu àquilo que Deus disse que iria acontecer? Ou seja, quer o povo, quer Abraão, quiseram tomar o assunto nas suas próprias mãos. Mas aqui o Senhor vai dizer, agora aqui, reparem comigo, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas, quê? As minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é que o Senhor promete fazer agora aqui? É que na primeira aliança, onde é que a lei estava escrita? Estava escrita em tábuas de pedra. Mas a lei escrita nas tábuas de pedra, se não estiver escrita no coração, não tem efeito nenhum. E porquê? Porque eles não tinham o coração mudado. Lembram-se de Davi, no Salmo 51, no versículo 5, diz, em pecado me concebeu a minha mãe. O que é que ele queria dizer com isso? Eu nasci com uma natureza pecaminosa. E com essa natureza pecaminosa, não importa quanto eu possa tentar, quanto eu possa tentar fazer o bem, eu simplesmente não consigo. E o povo de Israel tentou, tudo o que o Senhor falou, tudo. Não era só uma parte, era tudo. Tudo o que o Senhor falou, isso faremos. Falharam miseravelmente. Como Abraão falhou miseravelmente. A propósito, alguns dizem que na antiga aliança era uma aliança da lei e que a nova aliança é uma aliança da graça. Errado. A diferença entre a primeira aliança e a segunda aliança não está na lei. Está no sítio onde a lei está. Na primeira aliança, a lei está escrita em tábuas de pedra. Na segunda aliança, a lei está escrita nas tábuas do coração. Mas a lei não muda, a lei é a mesma. Muda é de sítio. Porque se a lei não estiver escrita no coração, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Mas quando a lei está no coração, e venham comigo a Ezequiel, já vimos esse texto, um profeta à frente de Jeremias. Ezequiel no capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. E onde ver aqui a ligação que há entre a mudança do coração e a obediência. Ou seja, a obediência resulta apenas de quê? Resulta apenas quando o coração é transformado. Venham comigo ver. Não acreditem nas minhas palavras. Vejam o que está escrito na Bíblia. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós, quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Que coração de pedra é este? É o coração que nós recebemos quando nascemos. E a propósito, vou já revelar este detalhe tão importante. Aqueles dois nascimentos na família de Abraão, ou seja, aqueles dois filhos, representam dois nascimentos. Bom, representaram dois nascimentos na época de Abraão, o nascimento do primeiro filho Ismael, o nascimento do segundo filho Isaque, mas o nascimento desses dois filhos representam dois nascimentos pelo qual nós passamos. Bom, o primeiro nascimento todos nós já o temos. Qual é o primeiro nascimento? É aquele em que eu nasci da minha mãe. E como é que eu nasci da minha mãe? Nasci com o quê? Com uma natureza pura, santa, perfeita? Não, uma natureza pecaminosa. Não apenas eu, cada um de vós. O primeiro nascimento que nós temos é simbolizado por quem, então? Já compreendem? Por Ismael. Pelo nascimento de Ismael. Ao passo que, quando nós nascemos segunda vez, lembram-se daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos? Que aquele homem Nicodemos era um intelectual, era um erudito da época. Ele era, por assim dizer, um professor de teologia. E ele encontrou qualquer coisa de especial em Jesus, mas ele tinha vergonha de encontrar-se com Jesus, assim, digamos, num sítio onde pudessem ser vistos, e então ele foi procurar Jesus de noite, diz-nos o texto. E onde é que ele foi encontrar Jesus? Pois bem, onde Jesus passava muitas vezes noites inteiras em oração com o Pai, que era no jardim do Getsémani.
E lá no jardim do Getsémani ele encontrou Jesus e a primeira coisa que Jesus disse, Jesus foi logo direto ao ponto. Já agora, vamos ler, mas antes de lermos João 3, deixem-me ler o resto, porque não acabei de ler aqui. Então, reparem bem, depois do versículo 26, onde diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, agora reparem o que é dito no versículo 27. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito e farei que andeis. Quem é que fará? Nós ou Deus? Deus fará. Que é Deus que está a falar. E eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Estão a ver a ligação entre a mudança de coração e depois a capacidade para obedecer à lei de Deus? Sem essa mudança de coração, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Ninguém. Não importa quanto tente. E deixem-me dizer, há pessoas que vivem uma vida miserável, sabem porquê? Porque tentam fazer a vontade de Deus em vários aspectos da sua vida e estão sempre a falhar. Então sentem-se uns desgraçados, sentem-se uns miseráveis, porque procuram fazer a vontade de Deus, mas baseado na sua própria força. E chega um momento que eles estão desesperados e não encontram mais alegria na vida, porque aquele desejo que eles têm de fazer a vontade de Deus, finalmente torna-se um fardo, e um fardo que se torna insuportável. O que é necessário para nós observarmos a vontade de Deus? É necessária a mudança de quê? A mudança de coração. E venham ver que foi exatamente isso que Jesus propôs a Nicodemos. João capítulo 3. Vocês conhecem muito bem esta história, mas vamos lê-la novamente. João capítulo 3. João, no capítulo 3, sabem, uma das coisas que eu gosto em Jesus é que Jesus não era aquele tipo de pessoa que, deixa-me dizer desta maneira, que andava a rodear as questões para não magoar as pessoas. Jesus ia direto ao ponto. Ele sabia o que era essencial, para que estar ali com desculpem-me a expressão, conversas de treta. E quando Nicodemos foi falar com ele, qual era o anseio de Nicodemos? Era encontrar algo em Jesus. E Jesus sabia disso, do anseio daquele homem. Então, em vez de estar ali com conversas da treta, Jesus foi direto ao assunto. E como é que ele foi direto ao assunto? Querem ver? Foi tão direto, que Nicodemos até se sentiu mal. Reparem, João capítulo 3, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que... Reparem, pensem nisto comigo, deixem-me só aqui dramatizar um bocadinho este encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus está lá no seu cantinho, Nicodemos aproxima-se dele e ele usa de toda a diplomacia para falar com Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, em vez de responder: olha, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado, não sei como, nada. Jesus vira-se para ele e diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi logo uma flecha direta. E o homem ficou logo tão atrapalhado, tão embaraçado, que ele nem sabe o que é que há de responder, e depois vem-lhe isto à cabeça, e diz aqui o versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? A que tipo de nascimento é que Nicodemos estava-se a referir? Ao nascimento da carne, representado por quem? Representado por Ismael. E agora reparem o que Jesus vai dizer. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Quem é que nasceu segundo o Espírito lá na casa de Abraão? Foi Ismael ou Isaque? Ainda não vimos esse texto. Está em Gálatas 4, já lemos já, em Gálatas 4:29, que diz que um nasceu segundo a carne e outro nasceu segundo o Espírito. E agora reparem, Jesus diz aqui: quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é que Jesus disse aqui a Nicodemos? Que era de quê? Necessário nascer do Espírito. O que é este nascimento do Espírito? Amigos, se nós queremos ver o reino de Deus, se nós queremos ser herdeiros das promessas,
basta o nosso nascimento, o primeiro nascimento, o nascimento que é simbolizado por Ismael, não vamos receber nenhuma herança. Porquê? Porque pelo nosso primeiro nascimento somos quê? Somos escravos. E os escravos não herdam nada. Então o que é necessário para nós sermos herdeiros? Passar pelo segundo nascimento, simbolizado por quem? Simbolizado por Isaac. E quando nós passamos por esse nascimento, passamos a ser o quê? Filhos de Deus. E quando agora somos filhos de Deus, agora podemos ter acesso à herança, podemos ter acesso às promessas de Deus? Absolutamente! Uau! O que é que a história dos dois filhos de Abraão então simboliza? Dois nascimentos. Um nascimento que é o nosso nascimento carnal. Todos nós nascemos como ismaelitas. Todos. Mas, em algum momento da nossa vida, se queremos ser herdeiros das promessas de Deus, herdeiros do reino de Deus, como Jesus disse claramente a Nicodemo, se querem entrar no reino de Deus, nós temos que passar pelo segundo nascimento. Ou seja, temos de nos tornar quê? Temos de nos tornar descendência de Isaac. Temos de deixar de ser ismaelitas e temos de passar a ser descendência de Isaac. Está claro este ponto? Isto é fundamental. E agora venham comigo ver um outro... ainda deixem-me fazer este paralelo. Lembram-se que quando Isaac nasceu lá no lar que veio o conflito? Porquê? Porque aquele que tinha nascido da carne não tolerava aquele que tinha nascido do Espírito. Sabem que o apóstolo Paulo diz que a carne e o Espírito militam entre si? Venham ver comigo este texto, Gálatas capítulo 5. Isto é interessante. Gálatas capítulo 5. É interessante, mas isto não é uma história irreal. Isto é uma história verdadeira, verídica, e que retrata a nossa realidade. Gálatas capítulo 5, vamos voltar então a Gálatas no capítulo 5, e nos versículos 16 e 17, lemos assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Agora reparem, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são quê? Opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Estão a ver aqui? O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que há quê? Que há uma luta. E ele usa aqui o termo milita. Milita é um termo forte, porque era um termo que se usava na vida militar. Aliás, milita vem de milícia, vem de militar, de onde vem a palavra militar também. Ou seja, é uma guerra a sério. Por isso é que quando Isaac nasceu segundo o Espírito, aquele que tinha nascido segundo a carne começou a fazer o quê? A guerra ao irmão. E qual foi a única maneira de resolver o conflito? Segundo a orientação divina, a única maneira de resolver o conflito foi o quê? Foi a expulsar para fora da casa quem? Aquele que tinha nascido da carne. Que simboliza o quê? A nossa natureza pecaminosa. Amigos, quando nós nascemos de novo, a menos que nós expulsemos a nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos encontrar paz. A minha pergunta é, como é que nós expulsamos essa natureza pecaminosa? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós devemos crucificar a nossa carne. Para quê? Para que, estando então a carne crucificada, a outra natureza, a natureza espiritual, possa agora subsistir. Porque se a natureza carnal não for crucificada, ou seja, não for expulsa de casa, ela mais cedo ou mais tarde vai fazer o que à nova natureza? Vai destruí-la, vai abafá-la. Estão a ver a lição espiritual que isto encerra? Bom, vamos novamente a Gálatas 4. O tempo urge. Pois bem, vamos voltar ao versículo 24, aos versículos 24 e 25. Diz assim: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E depois diz, ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual. O que é que Paulo, então, estava aqui a dizer? Que Agar é um símbolo apropriado para a forma como os israelitas responderam à aliança que Deus fez com eles junto ao Sinai. E porquê que é o símbolo apropriado? Porque os israelitas responderam querendo fazer a vontade de Deus, mas sem passar pelo novo nascimento, sem viver o segundo nascimento. E por isso continuaram como escravos. E como escravos eles não eram capazes de fazer a vontade de Deus.
Agora, repararam que aqui o apóstolo Paulo está a dizer que Agar não apenas simboliza aquilo que se passou no Monte Sinai, mas também corresponde à Jerusalém atual. Que Jerusalém atual era esta? Era a Jerusalém do tempo do apóstolo Paulo. Vocês já perceberam a profundidade daquilo que Paulo está aqui a dizer? Paulo está a dizer que os judeus do seu tempo eram verdadeiros judeus? Não eram verdadeiros judeus. Eram o quê? Ismaelitas. E vocês sabem que, em termos biológicos, é de Ismael que vão surgir as nações árabes. E é de Isaac que vai nascer o povo de Israel. Vocês tentem hoje ter um judeu à vossa frente e dizer que ele é um árabe, não é um judeu. E vão ver o que é que vai acontecer. Mas é isto que Paulo está a dizer, que a Jerusalém atual, a Jerusalém do tempo dele, era representada melhor por quem? Por Isaac ou por Ismael, ou melhor, usando a simbologia das mulheres, por Sara ou por Agar? Por Agar. Então, a maior parte dos judeus, e digo a maior parte porque muitos se converteram, a maior parte dos judeus do tempo de Paulo eram indivíduos que não se tinham convertido ainda. Venham ver comigo um texto em Romanos, no capítulo... e reparem aqui o que é que o apóstolo Paulo diz sobre os judeus do seu tempo. Romanos capítulo 10 e versículo 3, reparem aqui o que é que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre a Jerusalém do seu tempo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, o que é que Paulo quer dizer com isso? A justiça que vem de Deus. E procurando estabelecer o quê? A sua própria que é subentendida, a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. O que é que os judeus do tempo de Jesus do tempo de Paulo estavam a querer fazer? Estabelecer a sua própria justiça. O que é que Abraão tentou fazer? A mesma coisa. O que é que os israelitas lá junto ao Sinai tentaram fazer? A mesma coisa. E quer Abraão, quer os judeus lá do tempo do Sinai, falharam miseravelmente. Como é que estavam a conseguir estes judeus do tempo de Paulo? A falhar miseravelmente. E Paulo está a dizer que estas coisas são alegóricas. Pois bem, Agar representa todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, mas sem terem passado por uma transformação, sem terem passado por um novo nascimento. Têm que passar por um novo nascimento simbolizado pelo nascimento de Isaac, que nasceu do Espírito. Assim nós temos que nascer de quê? Do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. Estão a ver o paralelismo? Nós nascemos todos, repito, ismaelitas. Mas se nós queremos herdar as promessas e sermos filhos de Deus, reparem que pelo nosso primeiro nascimento ninguém é filho de Deus. Ninguém. E por falar nisso, venham comigo a João, capítulo 1. Eu quero que isto fique provado pela Escritura. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos quê? O receberam. O receberam a quem? O receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. O que é que tem que acontecer então? Que nós creiamos em Cristo, aceitemos Cristo. E agora reparem, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é necessário então para nós deixarmos... Repito, todos nós nascemos como ismaelitas. E ao nascermos como ismaelitas somos o quê? Somos escravos. E como escravos temos direito a herdar alguma coisa? Rigorosamente nada, zero. O que é necessário então para nós herdarmos as promessas que Deus fez a Abraão através da semente, ou seja, através de Jesus Cristo? Que haja um segundo nascimento. Que tipo de nascimento? O nascimento espiritual. Como Isaac nasceu pelo Espírito, Isaac simboliza esse novo nascimento pelo qual todos nós temos que passar. E quando nós passamos por esse segundo nascimento, o Senhor tira o coração de pedra que está dentro de nós, põe um coração de carne, e quando nós recebemos esse novo coração, Ele implanta a sua lei no nosso coração, e então a obediência passa a ser um prazer e uma satisfação. O Senhor Jesus disse: me amais, que guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu não guardo os mandamentos porque tenho que guardar, eu guardo os mandamentos porque me apetece guardar, gosto de guardar, porque o Senhor operou uma mudança de coração em mim. Amigos,
O problema de muitos cristãos hoje em dia, e eu digo mesmo de muitos adventistas do sétimo dia, é que não passaram ainda pelo segundo nascimento. São escravos. E porque são escravos, eles tentam fazer o melhor que está ao seu alcance e falham miseravelmente. E olham para a sua vida, para o seu percurso de vida e vêm falha após falha, após falha, após falha. E depois chega um momento e desanimam. E alguns duvidam, mas eu não vou conseguir ganhar a salvação porque eu não sou bom. Bom, meus amigos, visto por essa perspectiva, ninguém é bom e ninguém tem acesso à salvação, porque ninguém merece a salvação. O que todos nós merecemos é a morte eterna. Mas a salvação é um dom, é uma graça, que ninguém merece, por isso é que é uma graça, porque se não fosse graça... Estão a ver, meus claros? Terminando. Estes dois nascimentos representam também, em profecia, algo muito importante. Os verdadeiros israelitas, então, são quem? São aqueles que se converteram a Jesus Cristo e nasceram de novo. Estes são os verdadeiros israelitas. E todas as promessas da Bíblia que falam sobre Israel, então é para se cumprir em quem? Nos israelitas literais que moram lá no Médio Oriente? E é isso que dizem a maior parte dos protestantes hoje, que dizem que as profecias do tempo do fim se vão cumprir na nação literal de Israel. Vocês acham que Deus vai cumprir as suas promessas em quem não aceita Jesus Cristo na sua vida? Mas qual é o sentido, a lógica, a coerência que isto tem? Não tem coerência nenhuma. Amigos, deixem-me dizer isto. A última grande batalha que a Bíblia descreve e que nós vamos estudar em detalhe, que é a Batalha do Armagedom, descrita em Apocalipse capítulo 16. A Batalha do Armagedom não é, como alguns intérpretes da profecia bíblica dizem, que é uma batalha entre os judeus e os árabes. E os árabes vão ter em seu apoio os russos e os chineses e os japoneses, que eles consideram ser os reis do Oriente, conforme vem essa expressão lá em Apocalipse 16. Meus amigos, isso é tudo falso. A última grande batalha vai ser entre Israel e Babilónia. Mas quem é Israel? Israel são aqueles que aceitaram Jesus Cristo no seu coração. E quem são os de Babilónia? Babilónia são aqueles representados por Ismael que não receberam Jesus Cristo e por isso continuam a ser escravos. Escravos de quê? Do pecado e de Satanás. E são esses que nunca se converteram que vão fazer guerra a quem? Vão fazer guerra àqueles que nasceram de novo. Nós iremos ver este assunto muito mais em detalhe nas próximas palestras. Ficaram com a visão de conjunto? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, através da Tua Palavra, Senhor, Tu abriste a nossa mente e permitiste que a nossa mente pudesse compreender estes assuntos tão importantes da Tua Sagrada Escritura. Ó bom Pai, obrigado porque, acima de tudo, Tu nos fizeste compreender a importância deste assunto, destas duas mulheres que simbolizam duas alianças, destes dois filhos de Abraão que simbolizam dois nascimentos, o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Ó bom Pai, que cada um de nós que nasceu, todos nós nascemos da carne, possa passar por esse novo nascimento, pelo nascimento espiritual, para que ao passarmos pelo novo nascimento, pelo nascimento espiritual, nós possamos então receber a adoção de filhos e assim, ao sermos filhos de Deus, teus filhos, possamos ser herdeiros de todas as promessas que tu deste a Abraão e ao seu descendente, através do qual essas mesmas promessas iriam ser cumpridas e assim possamos herdar a terra, herdar o domínio, herdar a bênção, tudo mais através desse segundo nascimento. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que para nós nascermos de novo, nada temos que fazer por nós mesmos, senão aceitar o grande dom gratuito da salvação que Tu cumpriste em Jesus, o nosso Salvador. Ó Senhor, que não possamos fechar o nosso coração a esse precioso dom, mas possamos permitir que Tu implantes um novo coração em nós, tires de nós o coração de carne, o coração de pedra, coloques em nós o coração de carne e assim, tendo o coração de carne, possamos estar habilitados pelo Teu poder a cumprir com esses preceitos, com essa lei dessa Tua aliança, Senhor. Livra-nos de todo o mal e ajuda-nos, Senhor, a progredir no conhecimento da Tua Palavra e, sobretudo, na nossa vivência contigo, pois isto tudo pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Amém.